Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando sobre a Lei 14789 de 2023, que trata da mudança da questão da tributação da subvenção para investimento, né? É da conversão da medida provisória 1185 de 2023 e foi agora a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e para poder ajudar na divulgação do nosso trabalho. Então, agora, no dia 29 de dezembro de 2023, o governo federal converteu a medida provisória 1185 na lei 14789 de 2023, que trata da tributação da subvenção para investimento. Então, ela revoga, né, o artigo 30 da lei 12.903 de 2014, que permitia, né, a exclusão da receita da subvenção de investimento da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, e a não tributação dessa receita do PIS e da COFINS. Então, a partir de 2024, essas receitas passam a ser tributáveis nos termos da Lei 14789, né? E o que ela traz em contrapartida, né, da revogação da não tributação? Ela possibilita o contribuinte a constituir um crédito fiscal sobre essa receita. Então, ele vai aplicar uma alíquota de 25% sobre essa receita, contabilizada, e sobre isso ele vai gerar um crédito fiscal, que vai ser um ativo dessa sociedade, cuja contrapartida, né, vai ser uma receita, e depois vai constituir a reserva de incentivo fiscal, né? Então, você antes tinha uma possibilidade, se você estava no lucro real, de ter um benefício fiscal da ordem de 41% e passa principalmente o benefício fiscal de 25%, né? Então, isso acaba sendo bastante significativo, essa mudança tributária, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação ao que essa lei traz. E o que ela traz, né, em relação à simulação de investimento? Ela conceitua, né, o que é simulação de investimento. Então, a gente vai continuar tendo a discussão que é simulação de investimento do custeio. Solução de investimento é aquela que são incentivos concedidos para a implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Implantação, ele conceitua, pressupõe que a pessoa jurídica foi mencionada não seja previamente domiciliada na localização geográfica do ente significativo concedente. E expansão, considera essa expansão a ampliação da capacidade, modernização ou diversificação da produção de bens e serviços do empreendimento econômico, incluindo o estabelecimento de outra unidade pela pessoa jurídica domiciliar na localização geográfica do ente federativo que concede a subvenção. Então, é isso que a lei estabelece, né, e conceitua o que seria considerado uma subvenção para investimento, né? A lei também traz a questão, quais são os requisitos para você poder constituir o crédito da subvenção para investimento. Então, há necessidade de habilitação por parte da pessoa jurídica do Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil tem um prazo de 30 dias para fazer isso, caso ela não se manifeste nesse prazo de 30 dias, a homologação tácita e o contribuinte ele é considerado como habilitado. Então, esse livro vai ter que ser eficiente e vai ter que aprovar, né, conceder essa habilitação do próprio governo, caso contrário, essa habilitação vai ser concedida automaticamente. E para que a pessoa jurídica seja habilitada, o que ela tem que ser beneficiária de subvenção de investimento concedido por um ente federativo, então, pelo Estado, pelo município, ou até pela própria União Federal, ter um ato concessivo da subvenção editado pelo ente federativo anterior à implantação ou à extensão do empreendimento econômico, eu não posso fazer depois, antes da implementação da expansão, e ter um ato concessivo da subvenção editada pelo federativo que estabelece expressamente as condições e as contrapartidas a serem observadas pelo jurídico relativa à expansão da expansão do empreendimento econômico, né? Então, na lei anterior, se discutia muito, a Receita queria essas condições contrapartidas para poder dizer que era uma subvenção de investimento, e a jurisprudência caminhou no sentido que bastaria que o contribuinte constituísse uma reserva de lucros, né, para poder se beneficiar frente na questão dos tributos fiscais, e a lei ela volta novamente a revisar essa necessidade, né, desse entendimento da Receita Federal do Brasil, que é a necessidade de ter
condições contrapartidas expressamente aprovadas no ato concessivo que concedeu a subvenção para investimento para a pessoa jurídica. E no cálculo do crédito fiscal, a lei determina quais são os requisitos, quais são as receitas que vão ser computadas, né? Então, a apuração do crédito fiscal poderia ser computada somente as receitas de subvenção que sejam relacionadas à implantação ou expansão do empreendimento econômico e sejam reconhecidas após o protocolo de pedido de habilitação da pessoa jurídica. E na apuração do crédito fiscal, somente poderão ser as receitas que sejam relacionadas às despesas de depreciação, amortização e exaustão, ou de locação e arrendamento de bens de capital, redução de manutenção ou expansão do empreendimento econômico. E tem sido computados na base de cálculo do IR-ICS e tem sido computado na computação do cálculo da IR e da contribuição do Estado Unido. Então, esses são os requisitos, né, para poder você calcular o crédito fiscal e ter o crédito de 25%. Esse crédito fiscal poderá ser objeto de compensação por parte do contribuinte ou ressarcimento em dinheiro, né? O pedido de ressarcimento para a subvenção relativa serão recepcionados após o reconhecimento da subvenção da fim de tributação. Então, o contribuinte tem que contabilizar, né, para depois pedir a compensação ou o ressarcimento. E depois do crédito fiscal de objeto de compensação, a Receita Federal efetuará o ressarcimento no 24º mês, né? Então, se o contribuinte não conseguir utilizar dentro de 24 meses, a Receita tem que ressarcir esse valor. E o valor desse crédito fiscal, dessa receita, não será computado na base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social, do PIB e da corrente. É isso que a lei estabelece e determina em relação, né, ao crédito fiscal, né? E a lei trouxe, né, diferentemente do texto original da medida provisória, a possibilidade dos valores, né, anteriores à lei, né, que são objeto de questionamento, seja judicial ou autuação fiscal, que o contribuinte possa fazer uma transação tributária e liquidar esse débito, né? Então, ele pode fazer pagamento disso através de uma redução de 80%, caso ele pague em 12 parcelas, redução de 50%, caso ele pague em 60 meses, e a parcela inicial de 5%, né, pago em 5 vezes, e redução de 30% caso ele pague o valor em 84 vezes. E aí, né, só para relembrar, nós temos a discussão em relação que o STJ, né, traz em relação à subvenção de investimentos, isso que deu origem à edição da medida provisória 1185, e hoje lei 14789 de 2003, o STJ já tinha firmado o entendimento que sobre o crédito presumido não haveria incidência de tributos, né, sobre a subvenção de investimento do crédito presumido ICMS, porque isso violaria o Pacto Federativo, então a União não poderia prejudicar o Estado e conceder incentivo, portanto, o crédito presumido não é tributado com base no entendimento do STJ. Este entendimento, o mercado do entende que continua, né, porque não mudou nada, porque essa decisão foi feita antes da vigência do artigo 30 da Lei 12.973, portanto, mesmo hoje o contribuinte, se ele tiver um crédito presumido desse ICMS decorrente de subvenção para investimento, ele ainda continua não tributável, né? Então, a receita continua não tributável como se fosse uma espécie de melhor tributável. Em relação aos demais, né, que seria isenção de base de cálculo, diferimento, né, o STJ vinha no entendimento de que, para que o contribuinte pudesse ter benefício fiscal, ele teria que constituir isso em reserva, então, se for o artigo 30 da Lei 12.903. Então, a revogação do artigo 30, né? Então, como é que ficaria essa questão, né? Então, a lei não fala nada, a 14789, não fala em necessidade de constituir uma reserva, não fala que você tem que ter, não cria condições para que você não possa distribuir esse valor, né, como tinha a lei 12.903. Então, nesse ponto, é uma coisa positiva, que você pode ter o crédito, já utilizar, e essa receita poder distribuir para os seus sócios, então ela não tem aquelas restrições que a 12.903 colocava. Então, isso acaba sendo uma coisa interessante em relação a esse crédito fiscal criado pela Lei 14.789 de 2023. Mas ainda muita coisa nós temos para poder analisar em relação a isso, e eu queria trazer isso para vocês, porque a lei acabou de sair. Então, isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, dá o seu like
e compartilhe. E vejo vocês na próxima vídeo.